A rodada termina hoje, com um clássico no Maracanã, Vasco e Flamengo, 8 da noite. Bruno Cortes já tá lá no Maracanã. Sobre o Vasco, deve ter até mudança de esquema para esse jogo aí, né? Porque é um Vasco que vive, ao contrário do Flamengo, que vem desse bom momento depois da vitória sobre o Fluminense, né? Vive um momento muito ruim. Vem de 3 derrotas seguidas o Vasco, está 2 rodadas na zona do rebaixamento, o que torna esse jogo de hoje ainda mais importante, né? Não só uma vitória, não só dar moral para o time, dar moral para o torcedor, vencer o rival Flamengo, como também tira o time ali do Z4, tira o time da zona do rebaixamento e faz o torcedor vascaíno e os jogadores do Vasco também respirarem aliviados, assim como o técnico Maurício Barbieri. O Barbieri vem sofrendo muita pressão por causa desse momento ruim do time e, como você disse, deve fazer algumas mudanças, inclusive no sistema tático. Durante essa semana, ele treinou o time com 3 zagueiros, falando nessa escalação do Vasco, né? É certo que Pumita Rodrigues está de volta ao time titular, ele ali na lateral direita, e o Pedro Raul, que cumpriu suspensão no último jogo, volta a ser titular absoluto do ataque vascaíno. Beleza, Escobar? Valeu, Bruno Cortes, trazendo pra gente tudo sobre Flamengo e Vasco. Um abraço pra você, bom trabalho. Sobre o Superclássico, segunda-feira começa bem, né, de ver? Semana começando com clássico, Vasco e Flamengo no Maracanã, clássico dos milhões. Se bem que não tá bem pra todo mundo, né? Clássico bem dividido. Do lado do Vasco a situação não é nada boa. Inclusive no início da temporada a diretoria disse que o torcedor não ia sofrer mais, que ia ser um ano tranquilo, e não tem sido bem assim, né? O Vasco não vence há 7 rodadas, só venceu o Atlético Mineiro na estreia do Campeonato Brasileiro. São 3 derrotas consecutivas, e se não vencer hoje o Flamengo aqui no Maracanã, o Vasco vai permanecer na zona de rebaixamento. Lembrando que o Vasco já é o 19º colocado do Campeonato Brasileiro. E o Maurício Barbieri, que hoje volta à beira do gramado, ele cumpriu suspensão no último jogo contra o Fortaleza, vai mexer na equipe. Ele estudou um esquema com 3 zagueiros durante a semana. O Robson Bambu, que vinha sendo titular, sentiu dores na coxa, não vinha jogando e agora deve voltar a ser a opção para esse esquema com 3 zagueiros logo mais, ao lado do Capasso e também do Léo. Caso ele não jogue com os 3 zagueiros, ele também tem uma outra novidade, seria entrar com Carabarral no meio de campo. Carabarral, que ainda não foi titular nesse time do Vasco, seria uma novidade também do Barbieri para hoje. Além disso, outras mudanças. Pedro Raul volta a ser uma opção, ele cumpriu suspensão na última rodada, é o artilheiro do Vasco e é a esperança do torcedor para fazer gol no Clássico logo mais. E o Pumita Rodrigues recupera a vaga na lateral direita, também volta ao time titular. Agora a surpresa é o Luco Orediano. Luco Orediano é a principal contratação do Vasco na temporada, mais de 20 milhões de reais investidos nele. Ele ainda não foi titular em nenhum momento jogando pelo Vasco da Gama e hoje deve começar entre os 11 no lugar do Gabriel Peck. Vale lembrar que o Vasco precisa da vitória para deixar o Z4. Essa campanha do Vasco, inclusive, ela entra naquela das piores em relação às que o Vasco já foi rebaixado. Das 4 vezes que o Vasco foi rebaixado, em 3 delas, a situação do Vasco na 9ª rodada era melhor do que a atual do Vasco nesse momento. Ou seja, situação complicada. Alerta ligado em São Januário. Vamos de campinho logo, então, pra gente já botar na tela aí. Possível Flamengo ou possível Vasco. Você escolhe, João Lidington. Primeiro Vasco. Maurício Barbieri manda do Vasco, não é? Isso. Então vamos lá. Léo Jardim, melhor jogador do Vasco, algumas rodadas. Aí temos 3 zagueiros, Léo, Capasso e Robson, que não quer se chamar de Bambu, mas a gente chama para poder contextualizar, né? Nada pessoal. Aí temos ali Pumita Rodrigues, mais avançado, Jair Galarza e Lucas Piton, o italiano, que foi pré-convocado para a seleção italiana. Orediano na direita, Alex Teixeira na esquerda e Pedro Raul, artilheiro do Vasco. Esse aí é o Vasco que você colocaria, Flávio Amêndola? Eu acho que é uma alternativa que o Barbieri... 3 zagueiros? É uma alternativa que ele tá buscando. E ele acha que com 3 zagueiros já vai funcionar. E com 3 zagueiros o que acontece? Os alas têm mais liberdade, né? Pro Piton e pro Pumita, que são bons. E, GV, a gente sempre fala aqui, principalmente quando o Flamengo usa 3 zagueiros, né? Essa questão de 3 jogadores lá atrás. O Grêmio do Renato Gaúcho não ganhava há um certo tempo. Já são 4 vitórias seguidas. A primeira delas foi quando o Renato mexeu e colocou 3 zagueiros. Porque ele não consegue, o que ele pensa de futebol, na cabeça dele, o ideal, ele não tem peças para isso. Então, o que ele faz? Ele se adapta ao que ele tem. E eu acho que o Barbieri está tentando fazer isso. Se adaptar ao que ele tem. Pode não ser do nosso gosto, mas pode dar certo. O Léo, por exemplo, no São Paulo com o Rogério Ceni jogou com 3 zagueiros, jogou como o zagueiro pela esquerda. Eu não tenho nada contra 3 zagueiros, pelo contrário, eu só acho que você tentar, num clássico,
onde você é infinitamente inferior tecnicamente, isso é inegável, você pode discutir outras coisas, né? O tamanho de camisa ali empata, o Vasco tem tradição. Agora, se você for fazer o mano a mano, que já a gente vai fazer, o Flamengo, tecnicamente, assim, é muito superior. Quer dizer que vai ganhar? Absolutamente não. Mas, Rob... Eu gosto dessa formação diferente do Barbieri. Eu acho que para um jogo desse contra o Flamengo com a força que tem, com as opções que tem no banco de reservas, né, o Vasco está na conta do chá. Eu acho legal a volta do Pedro Raul. Acho que o Galarza está fazendo... Curiosamente, né, o Galarza vai ser um dos pontos de referência desse meio de campo do Vasco. Né? Os 3 zagueiros dão uma solidez defensiva maior, resta saber se vai encaixar, né? Porque você precisa de treino para isso, mas eu acho que é uma aceitação da realidade do Vasco num jogo difícil que o Vasco precisa vencer. Então, eu gosto dessa ideia do Barbieri, né? Se vai funcionar ou não, mas eu acho que o Puma é um jogador que a gente viu no Campeonato Carioca, lógico que ele não está na mesma fase, que tendo esse espaço para subir, é um jogador importante para subir, o próprio Piton também. Vamos ver se vai render, né? Eu acho que seria legal se o Vasco tivesse, os meninos estão no sub-20, né? Mas eu acho que eles não vão estar disponíveis, né? Que era uma opção no banco. Lá. Pois é. Bom, bota o Flamengo. Novidade sobre Marlon Gomes vira assunto do momento no Vasco. Fala família Cruz Maltina. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. O meio-campista estava na disputa do Mundial Sub-20 com a seleção brasileira e agora, após a eliminação, retornará ao clube. Em contrapartida, o atleta retorna ainda mais valorizado após a disputa da competição. Nesta segunda-feira, o atleta virou o assunto do momento entre os torcedores, após uma novidade envolvendo seu agente. De acordo com informações apuradas pelo jornalista Fabrício Romano, o agente de Marlon Gomes fez parceria com Piniza Ravi, que é um dos grandes empresários do futebol mundial. Além disso, segundo a fonte, o meio-campista está na lista de vários clubes europeus e pode deixar o time carioca no meio do ano. A multa rescisória do atleta é de 84 milhões de reais. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do nosso gigante da colina. Até a próxima!